O vereador Antônio Donato vai presidir a Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro. Ele está conosco aqui no estúdio. É um prazer recebê-lo, vereador. Prazer e nós é meu. vamos falar sobre a pauta do Legislativo. Quais são os assuntos que devem nortear e que devem balizar o paulistano e a proximidade dele com a Câmara Municipal no ano que vem. Um dos destaques deve ser a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Sem dúvida. A Lei de Uso e Ocupação do Solo é o passo seguinte ao Plano Diretor Estratégico que nós aprovamos esse ano. Ou seja, as diretrizes estão colocadas no Plano Diretor, mas a aplicação em cada bairro, em cada quadra, em cada território da cidade é através da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que vai definir todos os usos possíveis em cada bairro, uso comercial, residencial, industrial, o tamanho dos prédios, a possibilidade de verticalização ou não. Então é uma lei muito importante que mexe com a vida de cada pessoa, de cada paulistano. O senhor falou no plano diretor, que foi o grande assunto desse ano aqui na Câmara Municipal, e nas audiências públicas do plano diretor, a TV Câmara teve no Céu Jambeiro, teve na audiência pública no Sesc de Pinheiros, enfim, a gente cobriu bem esse assunto para o telespectador da TV Câmara, mas um assunto que parecia recorrente é: o paulistano quer perder menos tempo no ir e vir. O prefeito Fernando Haddad, o projeto Arco do Futuro, tem a ideia de descentralizar a cidade, aproximar o emprego da moradia, inclusive, eventualmente, com incentivos fiscais. Esse também pode ser um assunto que vai ser encaminhado para uma discussão mais ampla? Sem dúvida. Não, e a própria Lei de Uso e Ocupação do Solo vai tratar disso. O plano diretor aprovou os eixos de transporte, ou seja, onde existem corredores de ônibus ou linhas de metrô, a possibilidade de se construir, se adensar mais, ou seja, você ter uma proporção maior dos prédios, dos edifícios. Isso no sentido de aproximar o morador dos eixos de transporte. Além do que, existem as leis de incentivo que permitem que a cidade se distribua melhor e aproxime o emprego da moradia. Nós já aprovamos aqui a lei de incentivo da Zona Leste, existe um debate sobre a Zona Sul, ou seja, essa é uma pauta absolutamente estratégica para a cidade de São Paulo e que a Câmara vai ter que enfrentar. Já no ano que vem? No ano que vem, sem dúvida. O senhor na presidência? Se Deus quiser. Vereador, o senhor deu uma entrevista à Folha de São Paulo nessa semana, em que o senhor disse que o senhor pretende aproximar a Câmara do paulistano. O senhor pretende realizar sessões nos bairros. Do ponto de vista prático, como é que isso vai funcionar? Olha, nós temos 32 subprefeituras na cidade. Nós temos a ideia de toda semana, uma vez por semana, realizar uma sessão da Câmara numa subprefeitura, permitindo que as lideranças comunitárias, os conselheiros participativos, as entidades daquela região, os cidadãos possam se manifestar, possam levar suas aspirações, suas demandas ao conjunto do Legislativo. Evidente que no dia a dia o vereador faz isso individualmente, mas é necessário uma ação institucional da Câmara de aproximação com o cidadão. Eu acho que é um sinal importante, é uma ideia que a gente lançou e teve o apoio de todos que compuseram a mesa diretora e a gente está muito animado para pôr em prática isso a partir de março do ano que vem. Ou seja, nessas 32 subprefeituras, eventualmente aos sábados, fazer amplas consultas populares, como se fossem audiências públicas contínuas para mapeamento das necessidades. Exatamente, ter um diálogo permanente com a população, com a instituição Câmara, e não apenas com um vereador ou outro que faz isso, mas sem o peso da instituição. E o importante para a gente é que a instituição Câmara de São Paulo possa se aproximar do cidadão numa cidade monstruosa como a nossa, tão espalhada, diversa, onde a realidade regional tem que se expressar. As demandas são muito diferentes, né? A gente tem, por exemplo, Paraisópolis e tem Indianópolis. Sim. O nome parece, sim, mas a realidade é muito diferente. Então a gente tem que lidar com essa realidade, com as duas realidades. Ainda sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, vereador, preocupação que ficou evidente nas audiências públicas do Plano Diretor em Pinheiros. Silêncio. A vocação de ser um bairro boêmio, um bairro de vida noturna agitada, em contrapartida, lá no Céu Jambeiro, no extremo leste da cidade de São Paulo, mais qualidade de ensino, mais creche, a possibilidade de que as mães consigam deixar seus filhos nas creches por períodos mais extensos e por aí vai. Ou seja, identificar as várias cidades dentro da cidade. Exatamente. São Paulo são mais de 11 milhões de habitantes, né? Cada subprefeitura tem, em média,
300, 400 mil habitantes, ou seja, são cidades muito maiores do que a maioria das cidades do país. É reconhecer essa diversidade e a Câmara ter essa interlocução com essa diversidade. O vereador, o senhor falou que essa ideia de usar as 32 subprefeituras, o senhor já está trabalhando num cronograma para isso? Já tem um primeiro exercício feito, mas é evidente que a gente vai tratar disso a partir de janeiro, com a nova mesa diretora, planejando essas audiências. A nossa ideia é que a partir de março a gente possa ter toda semana uma subprefeitura visitada pela Câmara Municipal de São Paulo. Do ponto de vista político, e aí nós estamos falando de questões estritamente políticas, vereador, a ideia é, portanto, reforçar a Câmara de São Paulo como uma instituição que esteja próxima do cidadão na sua múltipla representação partidária, inclusive. Sem dúvida. Nós queremos que essas reuniões tenham a maior participação de todos os vereadores, de todas as forças políticas da cidade, tanto do ponto de vista dos seus representantes, como nós sabemos que existem diversidades regionais, inclusive políticas, que têm que estar presentes nesse processo. Então, é um processo plural e como eu disse, de identificar essa dinâmica regional da cidade e nos aproximar dela. Essa dinâmica vai permitir que surjam projetos de lei específicos para as várias regiões. Sem dúvida, projetos de lei podem surgir ações fiscalizatórias, que é uma tarefa da Câmara Municipal, cobranças ao Executivo, ou seja, permite a gente identificar a cidade real e lidar com ela em todas as suas esferas. O conceito de polis, né, vereador? Exatamente. Aquela ideia do conceito de polis. A gente está chegando ao final de 2014 e o senhor assume no dia 1º de janeiro. O presidente da Câmara, o vereador Zé Américo, que é jornalista, esteve à frente da Câmara Municipal nesses 2 anos. Encampou muito essa ideia de uma ampla consulta popular, com números muito expressivos que a gente colocou no portal da Câmara, de participação nas audiências públicas do plano diretor. Queria que o senhor fizesse um balanço desses 2 primeiros anos, do mandato do prefeito Fernando Haddad e, principalmente, da Câmara Municipal nessa estrutura, com o Zé Américo à frente dela. Olha, eu tive a oportunidade de praticamente 1 ano estar no Executivo e no 2º ano aqui na Câmara. E eu percebo que uma das marcas é essa, o forte diálogo com a população, tanto do Executivo quanto do Legislativo. O presidente Zé Américo fez um processo inovador, muito amplo de discussão do plano diretor. O plano diretor já foi uma proposta muito debatida no Executivo, com audiências públicas com a população. Chegou uma proposta bastante boa, mas ela conseguiu ser ainda mais melhorada aqui na Câmara Municipal, por esse processo de participação que teve a participação da Comissão de Política Urbana, mas o forte impulso da presidência da Casa, aliado a uma política de comunicação, que a Câmara sempre foi muito tímida na sua política de comunicação. Acho que com o presidente José Américo, a gente, até por ser um homem da área, né, ser um jornalista, ele mostrou para a gente um caminho, o caminho que a Câmara pode dialogar mais com a população utilizando todos os instrumentos de comunicação. Vereador, para a gente encerrar, um dos assuntos que podem ganhar espaço na agenda política nacional do ano que vem, no novo Congresso, com o 2º mandato da presidente Dilma, que é do seu partido, o PT, é a reforma política. De alguma forma, a Câmara Municipal de São Paulo pode contribuir com esse debate sobre o encaminhamento da reforma política? Eu tenho certeza que pode. A Câmara Municipal de São Paulo, ela tem que lidar com o tamanho que ela tem. Ela é a maior Câmara Municipal do Brasil. Ela tem uma representação partidária das principais forças políticas do país, aqui na nossa Câmara. E ela tem quadros, e a prova disso é que nós elegemos 2 deputados federais, que são vereadores, 6 deputados estaduais, e essa é a tradição da Câmara Municipal. É um celeiro de quadros para outras esferas do Legislativo e do Executivo. Então ela tem quadros, ela tem história e ela tem acúmulo para poder fazer esse debate da reforma política. É um debate absolutamente imprescindível para o país. E aqui na Câmara, nesse debate, construir consensos, delimitar divergências, traduzir para a população a importância da reforma política, até porque em 2016, se houver uma reforma política, nós seremos as cobaias. A Câmara Municipal será onde será aplicada em primeiro lugar a reforma política. Então é um assunto não só de interesse da Câmara, de toda a sociedade, mas a Câmara tem que procurar ter protagonismo nesse debate.